A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Para quem não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Neste canal você sempre vai estar encontrando vídeos relacionados à escatologia, concernente à pregação da Palavra do Senhor, alguns estudos da Palavra de Deus, e também os comentários da lição de adultos e também a lição dos jovens. Hoje, por exemplo, nós estamos comentando a lição dos adultos, que estamos já na 11ª lição, que vai falar acerca do reinado do rei Ezequias. E nós vamos dar seguimento agora, se Deus assim permitir, tá bom? Já falo de você o seguinte, toda lição é importante você abordar, se você é professor da escola dominical, conversar com seus alunos, se eles já ouviram falar desse tema, se conhecem esse Ezequias, o que lembra, quando fala esse nome Ezequias, o que é que eles façam, o que é que eles lembram, né? Eu creio que muitas pessoas na igreja têm até o nome Ezequias, o pai, o filho e assim por diante, porque é o nome bíblico, e as pessoas gostam de botar o nome bíblico, tá bom? Então pergunte aos seus alunos qual o conhecimento que ele tem sobre o rei Ezequias, qual a história que eles lembram desse rei, e assim vamos dar seguimento em nome do Senhor Jesus. Quero falar também para você que eu fiz um vídeo só falando sobre Ezequias, tá bom? Quem foi, onde viveu, como conviveu, qual foi as suas principais obras, qual foi os seus acertos, se teve erro, se teve acerto, e assim por diante. Depois você pode estar acessando a história sobre quem foi o rei Ezequias, que eu creio que vai estar aparecendo aqui no cards, ou vai estar logo no final esse vídeo para que você possa estar assistindo. Mas vamos lá. Quem foi o reinado de Ezequias? Ezequias é um dos reis mais conhecidos de toda a Bíblia Sagrada, até porque foi um rei temente a Deus e que marcou a sua história por algumas ações que ele assim teve, salvo ainda que ele foi aquele rei que Deus deu mais 15 anos de vida. Olha só que coisa boa. Você quer mais 15 anos de vida ou você quer logo morar no céu? Vejamos, o rei Ezequias, ele é filho de Acais, começou a reinar com cerca de 25 anos de idade, reinou por 29 anos, entre ali 715 a 686, o período que ele reinou. Há quem diga que ele reinou cerca de 10 anos como corregente com o seu pai. O seu pai foi muito influenciado pelo rei da Síria, pela a cultura assíria, então era um rei também pagão, afastado do caminho do Senhor. Mas, no entanto, Ezequias, quando assume o trono de Israel, do reino do norte, porque o reino do sul, perdoe-me, porque o reino do norte já tinha sido levado cativo pelo povo da Síria, e o povo da Síria já estava de olho no reino de Judá para também levar cativo. Mas Deus também já estava aguardando a nação de Israel. Então vejamos. Então praticamente o básico do rei Ezequias fica nessas histórias daí. Muito um rei que conhecido por ter restaurado o templo, o culto ao Senhor. E o culto já estava sendo proibido em Israel, mas quando o rei Ezequias assume, ele assim restabelece novamente o culto, a adoração a Deus. Então vejamos. Na introdução, o comentarista ele vai destacar o seguinte. O reinado de Ezequias foi um dos melhores reis de Judá. Seu governo foi reto, justo, honesto e agradável ao Senhor. Coisas diferentes da gente conseguir hoje, hein? Ser justo, ser reto, ser agradável ao Senhor. Hoje existem muitas dificuldades, nós temos essa retidão, esse compromisso com Deus. Mas o rei Ezequias, diante de tantas situações adversas, ele conseguiu agradar a Deus dentro da política. Olha, ele conseguiu fazer a vontade do Senhor, mesmo sendo um grande rei, precisava fazer muitas alianças, mas mesmo assim, ele continuou sendo fiel a Deus. Então, às vezes, não é o lugar que você está. Às vezes não são as pessoas com quem você convive, é a sua índole, é a sua fé, é a sua crença, é a sua dedicação a Deus. Onde quer a sua posição possa ser a que for, você precisa servir a Deus com alegria e apresentar Deus através da sua vida para outras pessoas. As pessoas têm que olhar para você e ver que você é um homem e uma mulher de Deus. O comentarista no ponto 1, ele vai destacar o seguinte: um rei reformista. O pai de Ezequias, Acais, ele se afastou do caminho do Senhor. Chegou até a proibir os cultos, né, a adoração a Deus no templo. Mas quando o rei Ezequias assume o trono, uma das primeiras coisas que ele faz é isso. Ele restabelece novamente o culto a Deus. Ele deixa, você pode ver isso em 2 Crônicas, capítulo 29. Ele já deixa bastante claro que a nação de Israel deve adorar somente a Deus. Que o povo de Israel deve cultuar somente a Deus. Que a nação de Israel deve ter compromisso com Deus. E para isso ele restabelece o culto. Para isso, ele faz uma grande reforma do templo também, para que a adoração de Deus pudesse voltar novamente para o templo de Israel. Retorna também a festejar as festas que já tinham sido deixadas de lado. O povo de Israel já não estava mais comemorando as festas que Deus disse que era sagrado. Dentre elas, a festa da Páscoa.
o comentarista deixou bastante claro que a festa da Páscoa comemorada pelo rei Ezequias foi tão grande que foi uma das maiores dos últimos anos. Nunca se comemorou uma festa tão grande como se comemorou a Páscoa no tempo do rei Ezequias, salvo no tempo do rei Salomão, daquela toda a riqueza. Então o rei Ezequias se destaca porque ele tem lembrança de tudo aquilo que Deus fez. Que quando o rei Ezequias comemora a Páscoa, ele estava lembrando que Deus tirou o povo do Egito, o povo lá do Egito. Que Deus livrou o povo de Israel da mão do faraó. Então, quando ele faz lembrança dessa festa, ele está dizendo, nós só somos rei hoje, só temos reino hoje, nós só somos a nação hoje porque Deus nos tirou do Egito. Senão até hoje nós estaríamos lá ainda sofrendo. Então, quando há essa comemoração da festa da Páscoa, exatamente é o povo de Israel lembrando de tudo aquilo que Deus fez. Irmãos, e é claro, irmão, nós somos assim até hoje, irmãos. Nós temos dificuldade, irmão. Nós temos muita dificuldade de fazer a vontade do Senhor. Nós temos muita dificuldade de agradar a Deus. Nós temos muita dificuldade, irmãos, de lembrar tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Deus nos dá livramento, Deus nos abençoa, Deus nos livra da enfermidade, Deus nos livra da morte, Deus nos livra de tantas coisas ruins. Mas, no entanto, na primeira dificuldade que vem, nós nos afastamos de Deus. Nós esquecemos de tudo aquilo que Deus fez por nós. Por isso que é sempre necessário trazer em memória tudo aquilo que Deus fez. É como disse o hino, né? É levar a sua cama para saber de onde você veio, para saber de onde você saiu, para saber aonde você está, é por causa de Deus que está sobre a sua vida. E o rei Ezequias, ele fez exatamente isso. Ele é conhecido como rei da reforma, porque chamou Israel para estar voltando-se para Deus e buscar novamente a face do Senhor e Salvador, que é uma necessidade de todo ser humano. O rei Ezequias mandou destruir os altares pagãos, reabrir as portas do templo, restabelecer ofertas e sacrifícios, restituir os ofícios sacerdotais e ainda celebrar a Páscoa. Então, por isso que o rei Ezequias é o rei da reforma. Gente, chegou o momento da gente adorar o Senhor. Nós precisamos voltarmos novamente para Deus, para buscarmos a face de Deus. E assim acontece. O povo de Israel, quando percebe que o rei está com o coração quebrantado, com o coração voltados para o Senhor, agora a nação de Israel também se arrepende e começa a buscar a Deus. O profeta no tempo aqui do rei Ezequias foi o profeta Isaías. Muita parte daquela história de Isaías coincide com a história do rei Ezequias. Tem muita coisa que está em relação, porque Ezequias era o rei e o profeta Isaías era o profeta daquela época. Então restabelece novamente o culto, o templo do Senhor fechado, a igreja fechada, o povo sem poder adorar o Senhor. Parece no tempo de hoje, né, irmão, que essa pandemia, quantas igrejas fecharam e as pessoas não puderam adorar o Senhor. Quantas pessoas também que a igreja está com portas abertas e mesmo assim não querem adorar a Deus. Cuidado, porque haverá um tempo, haverá um dia em que nós teremos vontade de estarmos na igreja e não teremos essa oportunidade. Nesses dias mesmo já tem acontecido isso e a tendência somente piorar. Ezequias tinha um coração quebrantado e por isso foi reformista. Irmãos, só para ter coragem para reformar, precisa saber a quem está adorando, a quem está servindo. O rei Ezequias poderia muito bem continuar do jeito que estava, mas ele sabia que Deus não estava se agradando com esta obra e que as consequências viriam sobre a nação de Israel. Porque o rei Ezequias já tinha visto que, como o reino do norte tinha pecado, Deus permitiu que a Síria invadisse e destruísse a nação, o reino de Judá, o reino de Israel, da tribo do norte. Então, quando o rei Ezequias assume dizer, eu não quero o mesmo fim que o reino do norte teve, não. Eu vou voltar para Deus, buscar a Deus, para que Deus possa nos guardar e livrar desse mal. E assim aconteceu. Irmãos, quando nós voltamos para Deus, Deus nos busca, Deus nos guarda, Deus nos livra, Deus nos protege. Quando nós temos esse coração voltado para Deus, Deus também, todas as promessas estão sobre a nossa vida. Notou que o salmista disse que Deus é o nosso escudo e broquel. Então vamos ter medo de quem? Mas precisamos estar confiante nele. Na lição aqui ainda, a purificação dos lugares sagrados. Como é triste, irmão, nós vemos a casa de Deus fechada. Como é triste, nós vemos a casa do Senhor servindo, irmão, de altares de Baal. As pessoas estavam adorando a Deus dentro do templo. As pessoas estavam adorando a Deus dentro de Jerusalém, que era a cidade santa para o povo de Israel. E o povo de Israel estava adorando a deuses pagãos. Isso entristecia muito o coração de Deus. Mas o rei Ezequias é levantado exatamente para isso, para que pudesse orientar o povo, trazer novamente o povo para a adoração ao Senhor. Grande responsabilidade eu tenho como pastor, você tem como professor de escola dominical, como obreiro, como pastor, dirigente de oração, como nós temos esse direito, irmãos, e esse dever de trazer as pessoas para mais perto de Deus.
Nós, como liderança, nós precisamos fazer com que o povo se aproxime mais de Deus. Mas é triste quando nós vemos pessoas, lideranças, afastando o povo de Deus e Deus também do povo. Como é triste quando nós vemos a liderança não dando exemplo, não sendo exemplos de vida, e as pessoas acabam cometendo o mesmo pecado. Porque, irmãos, quando um sacerdote, quando a liderança falha, muitas pessoas seguirão esse sacerdote. Muitas pessoas seguirão essas lideranças e tem prejudicado muitas vidas das pessoas. Comentarista aqui ainda, se você, já vou falando vocês, se você estiver gostando do nosso canal, se inscreve no nosso canal, ative o sininho, deixa seu like, é muito importante para que outras pessoas também sejam evangelizadas através desse canal, tá bom? Adoração nacional. Irmãos, a nação de Israel, irmãos, praticamente estava desviada do caminho do Senhor. Até porque o rei Acais, que era o pai de Ezequias, né, já tinha começado a ter vínculo com o rei da Síria, para que a Síria não pudesse invadir Jerusalém. E começou a fazer as alianças. E essas alianças, irmãos, traziam muito o povo da Síria para estar ao redor de Israel. Os deuses pagãos poderiam ser adorados em Israel. Então, com tudo isso, o povo foi pecando e se afastando do Senhor. Foi esquecendo de tudo aquilo que Deus fez. Como é dito que não existia mais o templo, não estava aberto. As festas não eram mais comemoradas. A Páscoa, o que é a Páscoa? É a celebração daquilo que Deus fez com o povo de Israel lá do Egito. Deus resgatou, Deus tirou o povo do Egito. E o povo já não comemorava mais isso. É como se não houvesse mais gratidão a Deus pelo livramento que Deus deu à nação de Israel desde o seu início. Então, quando o rei Ezequias ele restabelece o culto, restabelece o templo do Senhor, restabelece a festa da Páscoa, Ezequias está dizendo que o povo de Israel precisa lembrar de tudo aquilo que Deus fez. O povo de Israel não pode se esquecer dos benefícios que tem recebido. E a gente, E em você? Será que nós nos esquecemos de tudo aquilo que Deus faz? Será que nós estamos sempre lembrando dos benefícios que Deus tem nos dado? Ou não nos esquecemos assim como fez também a nação de Israel? Foi nesse mesmo período de comoção da nação de Israel, de convertimento, de voltar-se novamente para Deus, que o rei, seus assessores e toda a congregação de Israel se prostraram diante do Senhor. Olha só, o rei se prostrou diante do Senhor. É necessário você falar, irmão, que independente da sua posição, você pode ser presidente, pode ser político, pode ser rico, pode ser milionário, você pode ser tudo, médico, pode ser advogado, pode ser o que for, mas mesmo assim tem que se prostrar diante de Deus, tem que se encurvar perante a Deus, porque tudo aquilo que você tem conseguido, tenha certeza que a mão de Deus está sobre a sua vida, tenha certeza que as bênçãos do Senhor estão sobre a sua vida, tenha certeza que é Deus lhe abençoando, porque Ele tem um propósito lá na frente, para que você também seja canal da obra dEle e também para com a vida das outras pessoas. As bênçãos do Senhor estão vindo sobre a nossa vida, é porque em breve nós possamos também estar abençoando outras pessoas. Na história do rei Ezequias vai aparecer também o rei chamado Senaqueribe, que era o rei da Síria. Senaqueribe, irmãos, era um rei muito cruel, um rei que todo mundo temia. Quando ouvia esse nome, já começava a temer logo as pernas, porque ele é muito cruel. O povo da Síria, principalmente Senaqueribe também, eles tinham usado, porque quando ele conquistava a terra, ele destruía totalmente. Ele matava todo mundo, saía arrastando as pessoas. Ele desfilava, ele cortava a pele de todo ser humano, tirava o crânio das pessoas, colocava nos portos e tocava fogo para iluminar assim a sua passagem. O rei Senaqueribe era muito cruel, a crueldade era muito forte. Todas as vezes em que eles invadiam uma terra, ele destruía a vida, ele matava as pessoas que estavam nessa região, tirando toda a sua pele para colocar nas suas barracas, para assim esquentar o seu povo. Então Senaqueribe era muito cruel, era morte cruel, não somente matava ou levava cativo, ele chegava destruindo todo mundo. E esse mesmo rei, irmãos, quando cresceu o olho sobre a nação de Judá, a Síria já dominava, já tinha destruído o reino do norte, e agora botou os olhos dele sobre o tribo de Judá. Mas só que quem estava como rei era Ezequias. E quem Ezequias adorava era o Deus de Israel. E a Bíblia diz, maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E exatamente isso, Senaqueribe manda uma carta afrontando a Deus de Israel, afrontando o rei de Israel, para que o povo pudesse temer e se entregar normalmente à nação de Senaqueribe. Senaqueribe manda a carta insultando a Deus, ofendendo a pessoa de Deus, ofendendo o rei. Mas quando essa carta chega até o rei Ezequias, ele não toma para si, ele vai até o templo, ele vai até a igreja, ele vai até o templo do Senhor e apresenta a Deus e consagra a Deus. Deus está aqui. O Senhor está vendo que essa afronta não é contra mim não, porque eu nada sou, nada tenho, nada posso. Mas essa afronta é contra o Senhor, que é o Deus de Israel. Eu peço a ti, Deus, se levanta do trono, Deus. Faz algo, age em nosso favor, para que nós possamos adquirir vitória. O rei dele é muito forte, é muito grande, mas o Senhor é maior e o Senhor tem todo o poder. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração do rei Ezequias. Mandou o profeta Isaías ir até lá. Consulta o profeta Isaías. E Deus diz, olha, pode ficar tranquilo, rei, porque Deus vai dar vitória a você. Porque Deus ouviu a sua oração e Deus dará a vitória ao Senhor. Ó, que coisa boa.
Eita, irmãos, os inimigos se levantarem contra a gente, irmãos, contra mim, contra a sua vida, pensando que vão nos ganhar, pensando que vão nos vencer, eles vão ser derrotados em nome de Jesus. Todos que se levantarem contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus, vão cair por terra. E Senaqueribe mandou uma carta afrontando. A carta foi apresentada ao Senhor. E Deus disse que ouvia a oração e estaria dando vitória a ele. Assim acontece, irmãos, contra você, na minha e na sua vida. Todas as pessoas que se levantarem contra você, todas as pessoas que se colocarem contra o seu ministério, contra a sua igreja, contra a sua família, apresente a Deus. Não tome essas afrontas para você, não. Consagre a Deus, fique de joelho, fique em oração, consagre, para que Deus possa se levantar do trono e lhe defender. Mas não tenta defender, não, se defender. Não tenta pensar que você pode defender a igreja, não. Quem guarda a igreja, quem defende a igreja, quem defende a nossa vida é o próprio Deus. Mas apresente a Deus. E Deus assim o fez. Ouviu oração, diz ao profeta que estaria resolvendo, e sabe o que aconteceu? Deus só mandou um anjo só, e esse anjo matou cerca de 185 mil assírios. Todos os soldados que se levantaram contra Israel para lutar contra Israel e aprisionar Israel, um anjo só matou 185 mil soldados. Ou seja, irmãos, se Deus tiver propósito de te abençoar, Satanás cairá por terra. Se Deus tiver propósito de te guardar, o inimigo da nossa vida, ele cairá por terra. Se Deus tiver propósito, irmãos, de te abençoar, ninguém pode atingir. Pode até te ameaçar, pode mandar carta, pode dizer que vai acontecer, mas não se preocupe não, porque Deus vai se levantar do trono e dará vitória ao seu povo em todos os momentos da história. Pegou aí? Se estiver gostando desse canal, já se inscreva, dê o seu like, é muito importante. Vamos dar seguimento. Senaqueribe saiu com toda a força, pensando que ia ser vitoriosa. Mas de repente, Deus se levanta do céu e dá vitória ao povo de Israel. Depois dessa conquista, o rei, o nome dele, o rei Ezequias, ele agora fica o seu nome muito notório, porque Senaqueribe era um rei temido por todos que estavam ao seu redor. E como o rei Ezequias teve essa vitória, muitos outros reis disseram, rapaz, Ezequias é forte. Ezequias é um rei muito poderoso, porque ele conseguiu vencer o povo da Síria, né? E nenhum homem dele morreu cerca de mais de 185 mil homens morreram. Então, se Ezequias conseguir, Ezequias ficou um homem muito forte, muito conhecido também ao seu redor. Mas isso, irmãos, quando você é conhecido, se prepare que vai ter dificuldade também. Tem muitas pessoas, irmão, que quer ser grande, mas não sabe o preço que é ser grande. Tem muitas pessoas, irmão, que quer ter título, mas não sabe da responsabilidade que é ter títulos. E assim aconteceu com o rei Ezequias. Seu nome ficou grande, se engrandeceu. Conheço muitas pessoas, muitos reis mandaram parabenizar ele, mandaram carta. Dentre eles, irmãos, veio um povo de um lugar muito distante, que era uma região chamada Babilônia, terra muito distante do rei de Israel, de Jerusalém. E quando chegou lá, né, parabenizaram ele para a conquista, né? Ele também tinha sofrido de uma doença e já estava curado. Aí o povo começou a parabenizar ele e elogiar ele. Aí perguntou, você é de onde? Ah, eu sou lá do rei da Babilônia, bem distante, daqui é uma terra muito longe. Ah, é? E como é que tá aqui sua guerra? Como é que tá aí? E seus soldados? Aí começou, o rei Ezequias pegou esse povo da Babilônia e mostrou toda a glória de Israel. Mostrou o soldado de Israel, mostrou as taças de ouro de Israel, mostrou o templo de Israel. Toda a glória que tinha Israel, o rei Ezequias mostrou ao povo da Babilônia. Povo da Babilônia, irmãos, cuidado com quem você mostra seus segredos. Cuidado com quem conversa você com seus segredos. Cuidado com o que você conta, aquilo que Deus lhe deu. Tem muitas pessoas sendo abençoadas aí por Deus, ou recebendo até lutas, dificuldade, porque aquilo que Deus tem lhe dado tem falado com outras pessoas. A hora que aconteceu com José, o sonhador, teve os seus sonhos, que Deus estaria dando vitória, que as pessoas estavam se curvando a ele foi contar para os seus irmãos, que teve dificuldade e teve muitas lutas também. Então assim aconteceu com o rei Ezequias, mostrou toda a sua glória ao povo da Babilônia. E o povo da Babilônia foi embora. De repente, o profeta Isaías vai até ele. Ezequias, quem é esse povo que estava aí de longe? Quem é esse povo? Não, Ezequias é um povo bem longe, Isaías bem longe da Babilônia, Israel. E tu mostrou o que é esse povo? Aí Ezequias, eu mostrei toda a glória de Israel, eu mostrei. Tudo que Israel tem de glória, eu mostrei. Aí foi quando ele recebeu a palavra e ouviu dizendo o seguinte, olha, esse povo que tu mostrou a tua glória, esse povo que tu mostrou todo o reino e a pujança de Israel, vai vir um tempo em que eles vão vir e invadir Israel e levará Israel ao cativeiro. E ele disse, meu Deus do céu, como é que pode ser um negócio desse? Por tão distante. É assim que acontece, irmãos. E por incrível que pareça, como o profeta Isaías profetizou, assim aconteceu na vida da nação de Israel. Posteriormente, de alguns anos depois, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invade o reino de Judá, destrói e leva cativo o povo. Assim como Deus usou o profeta Isaías para trazer essa mensagem ao rei Ezequias, e assim mesmo aconteceu.
Antes desse período, o rei Ezequias também é aquele rei que ficou doente. Há quem diga que a doença foi a úlcera, mas não existe uma confirmação bíblica com relação a isso. Mas o rei Ezequias ficou de úlcera e acabou essa doença. O rei recebe o profeta Isaías e o profeta Isaías diz: olha, essa doença que o senhor está é para a morte. Põe tua casa em ordem porque o senhor vai morrer. E de repente o profeta Isaías sai do palácio e está indo para a sua casa. Aí o rei Ezequias, ao ver esta palavra do profeta, ele se curva e ora a Deus. E pede a Deus que Deus possa restaurar a sua saúde. Para que Deus possa mudar de atitude. Para que assim Deus possa restaurar a sua saúde. E a Bíblia diz que Deus ouve a oração do rei Ezequias. Fala ao profeta Isaías, volta novamente lá em Jerusalém. Volta novamente lá ao rei. E diga a ele que ele não vai morrer mais não. Olha o poder da oração, irmãos. Nunca pare de orar. Nunca pare de clamar, porque Deus tem os seus propósitos. E assim aconteceu. O profeta Isaías retorna até lá, profetiza, dá aquela palavra para ele, levanta aquela palavra e diz: olha, não vai morrer mais não. E o rei Ezequias tem mais cerca de 15 anos de vida depois desse período. Por quê? Porque Deus ainda ouve as orações dos santos ao seu favor. Eu espero que essa lição venha trazer vida para você, que você possa adquirir conhecimento da palavra do Senhor e fica firme, constante na obra de Deus, porque Deus ele tem os seus propósitos e tenho a certeza que o propósito de Deus é te abençoar cada vez mais. E já digo a você, se você gostou dessa lição, se aprendeu, se essa aula foi útil para você, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que mais pessoas possam receber as notificações, tá bom? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe para que outras pessoas tenham acesso. Deus abençoe.